Essa é a minha releitura da apresentação do Apple Vision Pro e eu utilizei somente as ferramentas do Figma para criar essa interface. Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como que eu fiz isso. O objetivo desse vídeo são dois. Primeiro é mostrar a capacidade do Figma criar animações e o segundo é mostrar um cenário comum que é um cliente, digamos que a Apple seja o nosso cliente, né? E ela não tem todo esse brand, esse know-how. E ela passa um vídeo do produto dela de lançamento e ela diz pra gente que a gente tem que fazer uma landing page desse produto. E é isso que a gente vai fazer. A partir da releitura daquele vídeo, eu vou fazer uma landing page. Então vamos lá ver? Elementos que eu usei. O próprio Vision Pro, né? Tá aqui. Um círculo que vai ser a nossa máscara para fazer aquele efeito de recorte. Uma foto da pessoa usando o produto. E o menu do nosso site, a landing page. Para fazer essa animação, eu dividi ela em 3 atos, digamos assim. O primeiro é aquela transição do recorte, o segundo é a transição do produto com o usuário, né? E o terceiro é ele virando o site. Chegando mais perto, funciona da seguinte forma. Aqui ele tem uma máscara que vai abrindo até ele revelar o produto inteiro, simulando aquele começo do vídeo. Daqui ele faz a transição entre ela, né, o usuário, e aqui, quando aparece, revela os olhos dela, né, e indo para o site. Agora eu vou fazer a interação, mas já quero falar para você que essa interação é um pouco mais complexa, um pouco mais avançada, então não se frustre se você não entender muito o que eu fizer aqui. O intuito desse vídeo é mais para mostrar para você qual é o meu raciocínio e como eu fiz, e se você estiver no nível mais avançado, provavelmente você vai acompanhar. Mas fique aqui mesmo se você é iniciante para você entender todo o raciocínio, como é que foi feito, beleza? Deixei os elementos que eu vou usar já para o nosso tutorial. Eu gosto sempre de fazer o elemento mais complexo primeiro. Depois eu vou distribuindo ele, ó. Esse aqui, digamos que seria o elemento mais complexo. Tá com todos os elementos que estão aqui, ó. Tem esses elementos aqui, com tudo aqui. Então eu vou preparar essa cena aqui primeiro, para depois ir para os outros. Leve em consideração que eu já fiz esse teste uma vez, então vai sair mais fluido, né? Eu fui mais na tentativa e erro antes, mas eu vou fazer eles aos poucos. Tanto aqui eu já tenho ele separado, no tamanho certinho. Esse trabalho aqui eu não estou mostrando para você, mas ele existe. Então temos aqui o produto recortado, transparente, e eu vou colocar em cima exatamente onde está o outro. A gente pode fazer deixar tão certinho assim, porque senão vai ficar horas aqui, ó. Mas tá legal, aqui tá ótimo. Temos a foto da pessoa e agora a gente vai fazer essa máscara aqui. Isso aqui vai ser a máscara. Se você não sabe nada sobre máscara, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo de todas as máscaras que você pode fazer e essa aqui é uma delas. Eu vou jogar ela para trás, deixar aqui no centro e jogar para trás. Vou pular uma a mais. Essa máscara aqui ela vai isolar, ou seja, na hora que vai fazendo a interação é que quando ela for reduzindo, ela vai mostrando partes do óculos e partes não. Selecionei o produto, isso aqui, fiz a máscara. Por enquanto está revelando tudo, porque a máscara está maior que o produto, mas você já vai entender que ela vai começar a revelar as coisas. Agora a gente precisa fazer isso aqui, ó. Que é daqui para lá. Vou copiar isso aqui, jogar para o canto. Nessa posição aqui, o óculos já vai ter... Ela já vai ter feito a transição dela, então vou deixar em 0% aqui o óculos. Ó, já revela os olhos. E aqui fica assim, porque aqui vai fazer a transição daqui do produto, como tá aqui, ó, para cá. Copio isso aqui. Tá mais distante aqui, para você entender. Nesse caso aqui ela não aparece, então eu vou deixar em 0% aqui. E o fundo aqui eu esqueci de pintar. Mas é só copiar essa cor daqui. Eu vou fazer isso aqui só por desencargo. Talvez não precisaria fazer. Temos nosso produto aqui. Ó, daqui vem para cá, que faz essa transição que vai mudar para cá. Tá. Agora eu preciso fazer o inverso, né? Aqui ele está totalmente revelado, eu preciso fazer ele anterior quando ele não aparece nada. Copiar isso aqui, jogar para cá. E agora aqui a gente vai na nossa elipse, onde está aqui, ó, máscara. E olha só, perceba que quando eu reduzir a máscara, ele vai ir apagando o óculos. Que é esse o efeito que eu quero. Tem mais aqui e eu vou distorcer assim.
Vou reduzir assim. Eu vou deixar um pontinho ali para você entender o que está acontecendo. De variações é isso que a gente precisa. Variantes prontas, agora vamos para o nosso prototype. Eu já deixei um flow aqui para começar nessa interação. Vou clicar nisso aqui, vou puxar isso aqui para cá. Eu quero que faça. Eu vou por enquanto deixar um tap, mas depois eu vou deixar after delay para ele fazer isso sozinho, mas por enquanto eu vou deixar um tap. Deixar linear, acho que vai ser melhor. E aqui eu quero uma animação bem lenta, então eu vou colocar 300 aqui. Isso aí. E aqui, ó, Smart Animate. Atente para Smart Animate, vou clicar, vamos ver o que acontece. Olha que legal. Perfeito. Eu poderia deixar isso mais lento. Claro que isso aqui não tá exatamente igual ao vídeo, né? O Figma tem suas limitações, uma edição de vídeo tem bastante coisa que a gente pode controlar, né? O Figma tem suas limitações, mas, cara, é muito legal. Primeira parte feita. E agora vamos para a próxima transação, que é entre o óculos e o usuário do óculos. After Delay. After Delay, aqui deixo 0, na verdade, mas vai lá. Já fez ali. Voltou. E que coisa bonita. E agora a gente faz, né, quando revela os olhos dela, né? Só clicar aqui. Deixa pra cá. After Delay. Deixa aqui, né, sem nada. E aqui eu vou reduzir também para uns 300. Fazer. Lindo. Se você está curtindo esse vídeo, aquela troca de gentileza, curte o vídeo aí e todo mundo se ajuda. Falta mais alguns ajustes na interação. No vídeo, o óculos ele vai reduzindo e vai revelando, né? A gente vai fazer esse efeito. Por enquanto ele não está fazendo isso no nosso vídeo, ele está no mesmo tamanho. Para fazer isso é bem simples. Só vai lá no nosso design. Eu só preciso aumentar um pouquinho essa parte aqui. Eu vou vir aqui no próprio editar aqui, ó, vou deixar ligado para aumentar proporcionalmente. 20. Voltando. Perfeito. Do jeito que eu queria. Agora eu só vou reduzir isso aqui para ficar invisível de uma vez. Opa. Tem que ir na máscara. Assim, eu tava selecionando tudo. Tem que ser só na máscara. Reduzir o máximo que eu conseguir aqui. É isso. Perfeito. Agora a gente só precisa finalizar com as partes lá, como se fizesse a transição para uma landing page ou para um site. Para a parte de design de novo, eu vou copiar isso aqui, segurar o Alt, puxar para cá. E eu vou roubar uns elementos que eu já tinha aqui, que é um menu, né? Vou roubar esse menu aqui, copiar para cá. Vou pegar essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V. Esses elementos aqui. E eu vou copiar para o outro lado para fazer uma interação. Preciso copiar isso aqui para cá. Aí eu vou puxar isso aqui para cima, para ele só revelar na hora que fizer a transição. Esse aqui só vou deixar em 0%. Não vou fazer interação nisso aqui não, senão vai ficar muita coisa. Agora a gente vai para o Prototype, puxa isso aqui para cá. Tá, vai ser After Delay também. Esse eu vou deixar 800 para ele ficar um pouquinho assim, antes de deixa ele terminar a interação toda, né? Ficar parado. Para daí fazer essa transição aqui. Eu acho que 800 aqui tá bom. E 300 aqui talvez esteja bom também. Smart, acho que é isso aí. Olha a mágica. Perfeito. E diz aí, o que você achou do Vision Pro da Apple? Ficou animado ou ficou com medo? Eu sou da galera que ficou com medo. Mas deixando esse lançamento à parte, o interessante desse projeto é que a gente simulou um caso bem possível de acontecer, que o seu cliente manda pouca informação e com pouco recurso a gente conseguiu resolver de uma forma muito legal. Espero que tenha gostado e valeu!